Olá, pessoal. Vamos falar aqui sobre os passos que você deve adotar para realizar a sua correção, a sua redação, né? Lá no concurso do TJ Pará, do Tribunal de Justiça do Pará. Tá legal? Então vamos prosseguindo aqui. Queridos, nós estamos aqui com a instrução de uma das provas do CESP e Sebrasp. Foi também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que você pode acompanhar bem aqui, tá? Essa prova de 2015. Qualquer coisa você pode procurar lá. Então vamos lá. Coloquei aqui instruções por quê? Porque a primeira coisa que você precisa fazer numa prova, né? Quando você vai fazer a prova do Tribunal de Justiça, a prova de redação, você vai olhar lá o comando da questão, tá? Aqui está 40 pontos, em 2015 valia 40 pontos a prova discursiva. Este ano vale 30, tá? O mínimo é 15, tá? Mas isso aqui é o de menos. O que você vai ter que atentar é para o comando da sua questão. Porque vem aqui, por exemplo, considerando a importância da gestão por competências para a qualidade de serviço, ele vem e vai contextualizar aqui o seu tema de redação, tá bom? E embaixo sempre haverá umas instruções que você deve seguir, tá? Como, por exemplo, aqui nós temos fatores a serem considerados no diagnóstico organizacional para a implantação da gestão por competências. Isso aqui é uma das coisas que o seu texto deve conter, necessariamente. Então, caso não haja, você perde ponto. Normalmente, pelo que eu vi, eles costumam colocar a pontuação daquele critério, mas se não tiver também não tem problema, né? Isso vai fazer parte da avaliação de conteúdo, tá bom, queridos? Então estejam atentos aí. Tudo que estiver exposto aqui deve aparecer no seu texto, então muito cuidado com isso, tá? Poxa, mas como é que eu vou fazer para não esquecer, ficar relendo aqui tudo? Você vai ter que se organizar, né? Você vai precisar se organizar. É por isso que aqui vem um esqueminha, tá? Que você pode fazer. Eu coloquei 2 esqueminhas de possibilidades para você, tá bom? Aqui tem, lá pede fatores a considerar, não é? Critérios, etapas do mapeamento de competências, prioridades na gestão de pessoas. Você pode aproveitar para colocar isso em cada parágrafo, tá bom? Claro, você sabe que o texto é organizado em parágrafos, né? Cada parágrafo tem uma ideia central. Então, você pode aproveitar aqueles fatores lá, pode aproveitar aqueles critérios, aquelas exigências que eles estão solicitando de vocês, tá? E você já coloca como ideia central em cada parágrafo. Isso aqui é o básico, né? Uma forma simples de fazer. Mas claro que você não é obrigado, não é necessariamente obrigado você fazer nessa sequência, fazer desta forma. Tu não precisa fazer, se são 2 exigências, né, de conteúdo dentro do seu texto, você não precisa fazer necessariamente 3 parágrafos, cada um com um conteúdo, né? Você pode fazer diferente, né? Porque o texto, na verdade, ele vai diferir de pessoa para pessoa. O candidato, o aluno, o cidadão, você antes de tudo é um ser humano. Você não pensa de uma forma idêntica ao educador que elaborou a prova, né? Todos nós temos uma maneira de pensar diferente. Isso aí entra a individualidade de cada um, a característica de cada um, né? As vivências socioculturais de cada um. Então vamos aqui. Aí tem uma outra sugestão. Por exemplo, você pode fazer uma introdução do assunto, né? Depois ainda você sempre aproveita os critérios para uma ideia central, né? Aí não se esqueça que aqui no final, no último parágrafo, deve estar dando uma ideia, né, de conclusão, tá bom? É bom você usar um elemento coesivo ali de conclusão, tá? E você, claro, nessa prioridade na gestão de pessoas, porque você já vai estar de fato sugerindo, prescrevendo a maneira, né, de melhorar ali a situação, problema exposta no texto, tá? Então você já coloca ali, já vai servir, claro, como a sua conclusão. Tá no edital, tá bom? Está no edital. Você precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão,
Tá bom, queridos? Estejam atentos a isso. Aí aqui é claro, a quantidade de linhas vai ser variável. Particularmente, eu acho muito melhor, eu considero muito melhor, o seu corretor, a sua banca, com certeza vai considerar melhor, você fazer linhas variáveis, né? 9 linhas cada, você vai acabar, de repente, se perdendo. Poxa, ainda não chegou nas 9 linhas, pode dar uma ansiedade maior na prova, não recomendo. Então, fique tranquilo, faça a introdução, contextualize, depois vai entrando devagar, tá? Nos critérios que ele foi solicitando para você, tá bom? Não faça uma introdução longa, por isso coloquei 4 a 6 linhas. Essa introdução tem que ser curta e objetiva, tá bom? Para você não perder ali tempo na correção. Em concurso, a gente tem que ser sempre muito objetivo, muito direto ao ponto, tá bom, queridos? Então vamos aqui. Vamos retomar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Agora vamos prosseguir. Aí esse aqui é um exemplo, tá bom? Que tem a redação que o candidato fez, uma prova do Tribunal de Justiça, tá bom? Salvo engano, foi Tribunal de Justiça, mas o cargo é analista, justamente o cargo que muitos de vocês estarão fazendo agora, né, no Tribunal de Justiça do Pará, tá? Então aqui ele vem o texto de apoio, tá? É a Sociedade do Cansaço e do Abatimento Social, né? Ele vem explicando o excesso de positividade se manifesta como excesso de estímulos, né? Que a nossa sociedade ela é muito pautada no tempo, né? O nosso famoso times money, né? Ele vem aqui contextualizando e tudo mais. Tá, aqui é o tema para você entender. O texto de apoio vai ser para você entender. Repare que o CESP-SEBRASP, ele faz, do CESP-SEBRASP essa prova. É a mesma elaboradora do concurso do Tribunal de Justiça, desse que você vai fazer, tá bom? Então aqui, repara que o texto ele é sempre curto. Eles não fazem um texto muito longo, tá? Eles querem, assim, objetividade, tá bom? Eles fazem um texto sucinto para você ir preenchendo com o quê? Com a sua formação sociocultural, tá? Com o seu próprio repertório. Então vamos aqui. Aí vem novamente, olha, o mesmo esquema. Aí, cadê? Atendendo ao que se pede a seguir, você vai precisar colocar isto aqui lá, tá bom? Ele solicitou que você coloque, então você vai precisar colocar, certo? Vamos aqui. Ele pediu isso aqui, você faz, tá? Ele pediu esse outro aqui também, você também vai fazer, tá? Não tem como correr, tá ok, queridos? Não tem como correr, não há como fugir disso, tá bom? Então estejam atentos a isso aí. Então vamos lá. Aqui, esses critérios discutem o contexto do surgimento e do desenvolvimento do cansaço, certo? Do contexto e do desenvolvimento, o contexto do surgimento e do desenvolvimento da sociedade do cansaço, perdão, tá? E aqui nós temos apresente propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes da sociedade do cansaço. Esse aqui, ele foi relativamente simples, né? Pelo que a gente vê. E essa aqui é a prova do candidato neste mesmo tema que eu acabei de mostrar, tá? De cara você já percebe que essa redação, ela está com uma legibilidade um pouco comprometida, né? Desde os tempos mais remotos, o homem vem se desenvolvendo. Eu demorei bastante para entender o que era desenvolvendo, né? Em todos os seus aspectos. Desde o ponto de vista da sua subsistência biológica, na medida em que a expectativa de vida aumentou consideravelmente, até do ponto de vista cognitivo, né? Do ponto de vista cognitivo. Aí aqui tem um detalhezinho muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Do ponto de vista cognitivo. Aí ele fala onde, né? Onde. E houve um probleminha aqui. Deixa eu voltar para cá, tá? Ponto de vista cognitivo. Deixa eu ajustar agora. Onde, aqui, dá para você ver, é aqui que eu tô lendo, tá? Amores, ponto de vista cognitivo não é lugar, e onde você usa só em lugar. Esse é um erro muito comum,
tá bom? Onde você usa só para se referir a lugar. Tá? Este é um erro muito comum, é um deslize muito comum de vários candidatos, tá bom? Eu estou aqui recomendando a você, chamando a sua atenção para você tomar este cuidado quando você for fazer a sua redação, tá ok? Então tome cuidado quando você for fazer a sua redação para você não cometer esse mesmo deslize, tá bom? Então vamos lá, deixa eu retomar aqui, tá? Então esse é o texto dele, tá? Eu quis chamar a atenção para essa questão do onde, tá? Tome muito cuidado com ele. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é bem aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, na linha 5, tá? Repara que ele separou a palavra, ele separou em sílaba, mas ele colocou o tracinho embaixo, né? Não pode, o correto é do lado, como tá bem aqui, ó, superação na linha 6, né? Superação, correto é desta forma. Não como ele colocou aqui, não existe separação em sílaba dessa forma, embaixo da linha, tá bom? O CESP-SEBRASP, que é a banca, tá bom, dessa sua prova, ele é muito exigente com isso, tá? Muito exigente mesmo. Então tome cuidado, tá? Coloque, separe direitinho. Isso aqui não pode acontecer na linha 13. Ele fez a mesma coisa, tá? Isso aqui o candidato vai perdendo ponto, né? Eu tenho aqui a transcrição da prova dele. Você percebe, esse aqui é o texto transcrito dele. Você percebe que ele fez um texto bom, né? Com alguns desvios, e o maior problema dele é a legibilidade, né? Vamos aqui. Desde tempos mais remotos, o homem vem se desenvolvendo, ele vem fazer a introdução dele, que é aquele esqueminha legal, tá? E vem aqui, segundo parágrafo. Trata-se de uma característica inexorável e natural da raça humana, dotada de inteligência. Negar estes avanços e, pior ainda, ir contra eles, reputando seres nefastos ou culpando outros modelos, é o mesmo que negar a própria qualidade de vida alcançada ou pugnar pelo retorno aos tempos das cavernas. Eu acho muito interessante isso aqui que ele fez, né? Tu já nota aqui um senso crítico da parte dele. Você já percebe aqui que ele tem um senso crítico, né? Sendo explorado nesse texto, tá bom? Então ele fez o que a banca pedia, né? Que a banca pedia justamente a contextualização dessa sociedade do cansaço, né? Mais ou menos qual seria a origem, né? Como é que ele fala aqui? Ele fala aqui no texto. Vamos ver aqui o comando novamente, rapidinho. Discuta o contexto do surgimento, exatamente isso. E do desenvolvimento da sociedade do cansaço. Depois ele vem no 2, ó. Apresente propostas para o enfrentamento dos problemas decorrentes da sociedade do cansaço. E ele faz justamente isso. Ele vai seguindo, né, a orientação da banca. Como forma de atenuar, terceiro parágrafo. As consequências dos novos problemas advindos, em suma, da chamada sociedade do cansaço, deve-se, dentre outros, desenvolver tratamentos e medicamentos, reduzir a carga horária de trabalho, focar em um único campo de atuação profissional, priorizar a família e as relações pessoais. Aí ele vem trazendo, né, a proposta dele, a forma dele de atenuar, de amenizar esse problema, que era o que a banca exigia, né? Então repare que esse é um texto bom, é um texto muito bem organizado, ele está seguindo os critérios, né? Alguns deslizes, né, morfossintáticos, né, como onde, por exemplo, que foi mal colocado, né? Alguns deslizes de translineação, que é quando você separa em sílaba de uma linha para outra, que a gente pode ver no texto manuscrito, né? Ainda há pouco. Tá bom? Então são cuidados que você tem que ter. Mas se você olhar aqui, opa, eu avancei demais, vamos retomar. Mas se você olhar aqui, esse é o espelho da avaliação dele, tá bom? Esse é o espelho da avaliação dele da prova discursiva. Se você verificar aqui, no espelho da avaliação dele, ele foi perdendo pontos. Eu falei para você lá na linha 5, né, sobre a questão do onde, né? Tá aqui está, ó, ele foi perdendo ponto aqui, ó, morfossintaxe, né?
E ele perdeu ponto também justamente na apresentação e legibilidade. Olha a nota dele, apresentação e legibilidade. Não sei, deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem, né, com mais clareza. Vamos aqui, ó. A apresentação, legibilidade, respeito das margens, indicação de parágrafos, né? Aqui a faixa era de 0 a 2 pontos. Ele ganhou quanto? 1,5. Ele perdeu meio ponto, porque de fato você viu, né? A letra dele comprometia um pouco a compreensão do texto, né? E esses problemas justamente de translineação, né, da apresentação, o respeito às margens na hora de separar em sílabas, tudo mais, ele teve esses probleminhas, né? Isso fez com que ele perdesse ponto, né? Esse candidato, ele tirou uma nota muito boa. A nota de conteúdo dele foi 37. Por quê? Porque ele seguiu o que a banca pedia. O número total de linhas dele foi 29. Esse aqui é outro dado que eu quero chamar a sua atenção, tá? Outro dado que eu quero chamar a sua atenção. O número de linhas dele foi 29, né? Deixa eu ajeitar aqui que eu fiz besteirinha. Tá aqui, ó. Número total de linhas escritas, 29. Tente, ao máximo, colocar 30 linhas. O número máximo de linhas. Porque, mas depois vai dividir, a minha nota vai diminuindo mais. Não, na verdade é o contrário. Se você fizer exatamente as 30 linhas, você perde menos ponto na hora da divisão, tá? Você sabe que lá no critério de correção, você tem a nota de conteúdo, tá? Menos a nota do número de erros, né? Dividido justamente pelo total de linhas, tá? Só que aí esse total de linhas, você precisa tentar chegar ao máximo no 30, tá bom? Tente chegar ao máximo em 30 linhas, porque você vai reduzir menos a sua pontuação na hora de você na hora de atribuírem, a sua nota, tá? Então estejam atentos a isso, tá bom? Tomem muito cuidado com isso mesmo, tá legal? Deixa eu apagar isso aqui, vamos lá, vamos prosseguir, tá? Essa aqui é a nossa dica que eu queria dar para vocês sobre o Tribunal de Justiça. Eu também preciso informar vocês sobre o nosso curso, né? Então vamos aqui que eu vou dar mais essas orientações para vocês sobre o nosso curso. Vamos prosseguir aqui, tá? Nós estamos fazendo um curso digital de redação, é um curso completamente prático, tá bom? Você recebe uns materiais para ajudar você a produzir a sua redação, como este que eu estou fazendo aqui com vocês agora, tá? O nosso investimento, ele é no valor de R$100, tá bom? Pra gente fazer essa parceria, para você conseguir aí a sua estabilidade. Você não vai precisar sair de casa, não vai precisar pagar ônibus, não vai estar preocupado com um gasto maior, né? Você só vai pagar o valor, a taxa de R$100, tá bom? Você vai ter suas redações corrigidas em até 48 horas, tá? Você manda a redação para mim, em 48 horas você recebe a redação, tá bom? Você vai receber o material didático com os critérios de correção, temas de redação e recursos audiovisuais, tá bom? Nós estamos à sua disposição, tá? Como é que eu posso efetuar esse pagamento, professor? Você pode efetuar esse pagamento de duas formas. Você pode efetuar o depósito bancário, tá? Na Caixa Econômica, tá bom? Aqui à esquerda do vídeo você tá vendo o número da agência, né? A conta e o número total real para você efetuar o depósito sem maiores problemas, tá? Mas caso você prefira ou seja melhor para você pagar pelo cartão de crédito, aí você olha aqui do lado direito, ó. Você baixa o aplicativo PicPay, tá bom? Você cadastra o seu cartão de crédito e você escaneia esse código aqui na sua tela, que aí vai direto lá para a minha conta. Você digita o valor de R$100 e efetua o pagamento, tá bom? Assim que for confirmado o pagamento,
Aí você entra em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí a gente vai trocando essas informações, trocando as dicas, eu vou tirando as suas dúvidas, eu vou corrigindo as suas redações, que é o mais importante. Você vai ter direito à correção de 8 redações, tá bom? Repetindo, você recebe a correção da sua redação em até 48 horas. Tá bom, queridos? Foi um prazer poder ajudá-los, tá? Eu espero que todos vocês saiam super bem na prova. Estou aqui torcendo por cada um de vocês, tá? Eu estou à disposição. Eu fico muito feliz de ajudar todos vocês e vou ficar mais feliz ainda, com certeza, com sucesso, com a vitória de vocês.